Ele só pode fazer na medida que a gente permite. Sabe quem é que possibilita que Ele faça? Nós. Sabe quem impede que Ele faça? Nós. Então toma seu assento. Eu sei com toda a convicção da minha vida que Deus quer fazer algo. E eu não queria impedir isso, eu não queria ser obstáculo para isso. E você também, queria que você tivesse esse mesmo desejo, esse mesmo sentimento de dar liberdade para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer. Ele precisa fazer algo em nossas vidas. Eu passei a semana inteira meditando e fazendo anotações para falar a respeito de espírito de religiosidade. E aí hoje, daí passei a tarde na minha sala de oração, preparando a mensagem, organizando tudo aquilo que eu meditei durante a semana, tudo aquilo que eu anotei durante a semana. Fui preparar, fazer o meu esboço, e eu terminei o meu esboço, como de costume, 5 e pouco, antes um pouco das 5:10 talvez. E na hora que eu terminei e que eu fechei o meu iPad com as minhas anotações, me veio um sentimento muito forte no espírito que não era aquela mensagem. Falei, meu Deus, esse tempo todo meditando, anotando, escrevendo, e não é esse o assunto. E eu tinha um outro texto que me veio à mente também durante a semana, mas eu falei, deixa isso aqui para depois, né? Depois a gente compartilha a respeito disso, e não preparei nada a respeito disso, mas eu vim para a igreja sabendo assim, Senhor, o esboço que eu tenho não é ele que tem que ser ministrado hoje. Então, o que é o que o Senhor quer falar? E aquele outro texto ficou me incomodando. Aí eu falei, como eu sou muito organizado, né? Deus precisa falar comigo para eu poder ministrar, e eu faço minhas anotações para não esquecer, porque afinal de contas, cabelo branco te causa alguns danos. Você lembra um negócio agora aqui, daqui 15 segundos você já esqueceu e fica tentando lembrar o que eu ia falar mesmo. Então, às vezes, precisa estar anotado, né? Eu peguei meu iPad rápido ali e falei, vou anotar algumas coisas, né, a respeito daquele outro texto. E na hora que eu fui anotar, ele começou a atualizar sem eu mandar. E aí ele apagou. Falei, tá bom, Senhor, tudo bem. As outras vezes todas Deus fala comigo, mas Deus fala diferente, né? Então assim, eu estou muito na dependência. Então você podia me ajudar em oração? Bote suas mãos para cá, porque eu sei que Deus quer fazer algo aqui. E eu já concordo com Ele, já concordei com Ele. Então declara sobre mim assim, graça, unção, sabedoria, discernimento, para que eu entenda e receba aquilo que Ele já começou a fazer lá do céu. Então libera aí, libera sobre a minha vida, libera, declara. Fica em pé mais uma vez, fica em pé aí, declara. Começa a profetizar, profetiza. Declara a revelação, declara em nome de Espírito Santo, faz aquilo que te apraz. Traz revelação, traz fluir, traz entendimento, traz o teu mover, traz o teu agir. Senhor, eis aqui o meu coração e o coração de nós todos aqui, Senhor. Como nós precisamos de algo autêntico, verdadeiro, forte, vindo dos céus. O Senhor nos tem dado bastante, mas nós queremos algo diferente, nós queremos algo novo. Então faz, Espírito Santo, faz aquilo que te apraz. Senhor, eu não quero ser impedimento, nenhum de nós aqui queremos ser impedimento. Nós queremos o teu derramamento. Nós queremos o teu derramamento. Nós queremos ser tocados por ti. Nós queremos ser sacudidos por ti. Nós queremos ser transformados por ti. Queremos ser aperfeiçoados por ti. Então, Espírito Santo, fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Espírito Santo, fica à vontade. E faz aquilo que te apraz.
para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus e aleluia. Então você toma seu assento, mas não perde essa unção profética. Se vocês precisarem tomar água, sejam breves. Vai lá, toma água, volta, ou nem toma, já fica aí. A gente não sabe o que ele vai fazer. Não é verdade? Então fiquem prontos. Amém? Abre lá sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Toda glória ao Senhor, amém? A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder para todos sempre. O som para vocês está bom? Está ok aí? Dá mais um pouquinho de retorno para mim só, bem pouco, não muito. Só do meu, tá? O restante está ok. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Você pode repetir? Humilhou. Humilhou. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! Qual o seu sentimento? Você tem sentimentos? Qual o seu sentimento? O que é que você está sentindo? O que é que você sente em relação à sua própria vida? Desânimo? Frustração? Decepção? Angústia? Tristeza? Uma depressão? O que é que você sente a seu próprio respeito? Euforia? Alegria? Ânimo? Disposição? Que tipo de sentimento te envolve? Que tipo de sentimento você cultiva? Mágoa? Rancor? Falta de perdão? Ódio? Ira? Sentimentos de violência? Desejos? Que sentimento há em você? Porque nós somos pessoas sensíveis e sentimentais. Todos nós temos sentimentos. Deus nos fez corpo, alma e espírito. E a nossa alma é o centro das nossas sensações, dos nossos sentimentos. Jesus, ele também tinha uma alma, e Jesus também tinha sentimentos. E Paulo está dizendo assim, olha, nós todos temos muitos sentimentos. Ele está falando, o que importa não é o que você sente. O que importa e o que Deus quer em você não é tratar os seus sentimentos. O que Deus quer em você é mudar os seus sentimentos. Ele não quer dar um jeitinho na depressão, Ele não quer dar um jeitinho na amargura, Ele não quer dar um jeitinho na euforia. O que Ele quer
é trocar o sentimento, para que não você tenha mais os sentimentos que sempre te acompanharam e te nortearam e fizeram você tomar decisões e reagir, agir ou reagir conforme aquilo que você sente. Mas o que Deus quer para mim e para você é que a gente tenha um outro sentimento. Qual o sentimento? O mesmo sentimento que houve em Jesus. E qual é o sentimento que houve em Jesus? O que Jesus sentia? O que Jesus sentia? Que tipo de situações, o que é que Jesus ele passou na vida que gerou nele alguns sentimentos? Se a gente parar para dar uma pensada um pouquinho, né, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, então ele esteve sujeito a um ambiente de emoções e de coisas que o alcançavam diretamente. Então, por exemplo, o sentimento da rejeição é um sentimento que começa muito cedo na vida de alguém. E Jesus, ele de certa forma, né, ainda bebê, ele foi rejeitado. Por quê? Porque Herodes quis matá-lo. Então ele foi muito bem recebido, né, por sua mãe Maria, mas quando José ficou sabendo, antes até mesmo de Herodes, que Maria estava grávida, o primeiro sentimento que José teve foi de rejeição, porque ele intentou deixar Maria, né, grávida de Jesus, porque ele não estava entendendo esse negócio de ela estar grávida, sendo que ela estava desposada, era noiva dele, ainda não tinham consumado o seu matrimônio, e ele está achando que tinha sido traído. Então o primeiro sentimento que houve em José foi de deixar, de abandonar. Mas ele soube, ele entendeu, e ele se arrependeu da intenção de abandonar. Então Jesus começou já tendo um sentimento de rejeição primeiramente por parte de José. Depois que ele nasce, Herodes quer matá-lo. E muitas crianças morreram em Israel por causa do nascimento de Jesus. E José e Maria tiveram que fugir para o Egito. E quando isso acontece na vida de uma criança, mesmo que ela não tenha noção, entendimento, percepção cognitiva das coisas que estão acontecendo, ela recebe isso na sua alma. E Jesus tinha uma alma. Porque quando Maria estava sendo rejeitada por José, Jesus recebeu isso. Aquele sentimento de abandono e de rejeição, porque Maria não sabia se José ia se arrepender. Então Jesus sentiu a rejeição. Quando José e Maria fugiram para o Egito, o que eles estavam sentindo, o medo da morte, a fuga, também alcançou os sentimentos de Jesus. Então Jesus ele começou tendo que conviver com sentimentos de rejeição. Depois que Herodes morre, ele volta. Ele volta. E Jesus ele cresceu à semelhança dos outros meninos em Israel. Foi educado em casa por José, por Maria, aprendeu na obediência com os seus pais, mas ele aprendeu mais do que todos os outros na palavra de Deus, ao ponto de quando ele estava com 12 anos de idade, ele estava lá no templo discutindo com os mestres da lei. E quando Jesus estava lá discutindo com os mestres da lei, ele já mostrava que não era uma pessoa comum, não era uma pessoa normal. E as pessoas que não são comuns, que não são normais, elas vão enfrentar muitas adversidades. Né? Quem está na massa é levado pela massa, mas quem é diferente vai enfrentar a adversidade. E quando Jesus ele começa o seu ministério, de fato Jesus ele enfrentou muitas adversidades. Porém no começo parecia que não. Parecia que seria muito legal. Porque quando Jesus ele é declarado o Filho de Deus por João Batista, no batismo no Rio Jordão, declara que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, e que o Pai o confirma do céu, dizendo: esse é meu Filho amado. Então Jesus ele começa muito bem, ele faz um jejum, né? Depois ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás, passa lá 40 dias jejuando, depois vai para o deserto para ser tentado por Satanás. Satanás questiona a sua identidade, ele derrota, ele vence Satanás, e enfim ele começa de fato o seu ministério.
E quando Jesus começa seu ministério, ele já começa logo pregando a respeito do reino de Deus e começa a operar sinais e maravilhas. A mensagem dele era uma mensagem muito forte, diferente dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, porque ele ensinava com autoridade, ele ensinava com revelação, então ele tinha uma palavra muito diferente, e as pessoas vinham para ouvir o que Jesus estava ensinando, mas não apenas para ouvir o que Jesus falava, mas para ver o que ele fazia. Porque Jesus estava pegando água e transformando em vinho. Porque Jesus estava curando enfermos. Porque Jesus estava ressuscitando mortos. Porque Jesus estava restituindo a visão aos cegos, a audição aos surdos. Porque Jesus estava expelindo demônios. Porque Jesus ele estava multiplicando a comida, os pães, os peixes. E isso tudo atraía muito as multidões para Jesus, porque ele está fazendo um monte de milagre. Sabe de uma coisa? Que sentimento houve em Jesus quando as multidões vieram atrás dele? O que você acha que ele sentiu? O que você sentiria? Se Deus estivesse te usando para fazer todas essas coisas, e que nós podemos e devemos fazer, porque Jesus disse que aquele que crê, né, verdadeiramente faria as obras que ele fez e outras ainda maiores faria. Então você é chamado para fazer, nós somos chamados para fazer. E se de repente você realmente começa a cumprir o propósito que Deus tem para toda a igreja, de fazer, qual sentimento entraria no teu coração? Que tipo de sentimento? Sabe uma coisa? A maior parte das pessoas que são usadas por Deus, que começam a operar sinais, milagres, maravilhas, que as multidões começam a vir, entra um sentimento estranho. É natural que nós, seres humanos, demos lugar a um sentimento de vaidade, de orgulho, de soberba. E quando as multidões estavam vindo atrás de Jesus, também quiseram fazê-lo rei. Queriam pegar Jesus e coroá-lo rei. Que sentimento vocês acham que tinha no coração, na mente de Jesus nessas horas? Reconhecimento. Sabe o que Jesus fazia nesse tempo? Ele fugia das multidões. Quando o povo vinha atrás dele, ele cumpria a missão dele, ele ensinava, pregava, fazia milagre, curava pessoas, ressuscitava mortos. Mas quando o povo mais queria ele, aí ele vazava, ele fugia, ele ia se esconder, ia lá para o monte orar e ficar ele e o Pai. Um sentimento de não querer a glória. Sabe o que Jesus estava expressando? O sentimento que Paulo está dizendo assim, olha, ele foi humilde. Jesus se humilhou. Se humilhou. Ele não buscou glória. As pessoas queriam glorificá-lo, ele não queria receber a glória. Ele se humilhou, fugiu das pessoas. Só que Jesus, ele, à medida que o ministério dele vai avançando, e ele está prosseguindo na pregação da mensagem do reino, ensinando as pessoas aquilo que ele veio fazer na terra, que foi ensinar. A mensagem dele começou a ficar um pouco dura. Eu vejo assim que Jesus, ele tinha o seu perfil, o seu jeito de lidar com as pessoas. Quem acha que Jesus, ele estava mais para bonzinho do que para um cara muito severo? Quem acha que Jesus estava mais para bonzinho? Mais para bonzinho, né? Quem acha que Jesus estava mais assim mais rude do que para bonzinho? O resto não acha nada de Jesus. Vocês peguem a Bíblia de vocês vão ler, né? Vão ler os evangelhos para vocês acharem alguma coisa a respeito dele. Porque o próprio Senhor Jesus, ele quis saber o que as pessoas achavam dele. Falou para os discípulos, vem cá, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Eles disseram, olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é algum dos profetas que ressuscitou. Sabe o que o povo estava dizendo? Que Jesus, ele era
ele era duro na mensagem dele, porque todos os profetas tinham uma palavra muito dura. João Batista, as multidões iam para ele estava chamando todo mundo de raça de víboras. Suas cobras, seus serpentes, seus pecadores, arrependam-se. Arrependam-se, não são o fogo do inferno que vai cair sobre vocês. Aquela mensagem assim, né, de fogo de condenação. Elias teve uma mensagem duríssima, gente. Duríssima. Andou sozinho, isolado, como João Batista também. E Jesus, ele tinha esse perfil também de muitas vezes se isolar. Agora Jesus, ele era muito firme na sua vida e na sua mensagem, na sua pregação. E por ele ser muito firme, as multidões que vinham atrás de Jesus, por causa daquilo que ele podia oferecer, de repente elas começavam a abandonar Jesus. Quando você chega em João capítulo 6, as multidões deixaram Jesus, por causa da mensagem dele, por causa da palavra dele, porque ele estava dizendo: olha, você não tem que trabalhar pelo pão que perece, você não tem que trabalhar por aquilo que é temporário, é passageiro, você tem que trabalhar para o reino do meu Pai. Vocês têm que trabalhar pela eternidade e vocês têm que viver por mim. Vocês têm que comer do pão que desceu do céu, e o pão que desceu do céu sou eu, não é o pão que eu multipliquei ontem junto com os peixes. O pão que desceu do céu sou eu. Então vocês têm que comer de mim e vocês têm que viver para mim, e vocês não têm que viver para os projetos e para os propósitos de você. E aí o povo fala: não, para aí, é já demais também, que negócio é esse? E como as pessoas não queriam viver pelo propósito de outro que não o propósito deles, porque o povo era egoísta, eles começaram a abandonar Jesus, ao ponto de Jesus chegar para os seus discípulos e dizer assim a eles: olha, vocês não querem aproveitar que as multidões estão indo embora, e não aproveita para acompanhar, vai embora, pode ir, porque eu não vou mudar meu discurso. Quando as pessoas estavam abandonando Jesus, que tipo de sentimento vocês acham que teve? Porque num dia as multidões vêm atrás dele, no outro dia as multidões estão abandonando ele, estão rejeitando a mensagem, estão rejeitando ele. Que sentimento houve? Pessoas já te elogiaram, pessoas já quiseram estar perto de você, pessoas já quiseram te apoiar, e pessoas também já te abandonaram. Que tipo de sentimento houve no teu coração? O que você sentiu quando vieram assim te afagar a alma? E o que é que você sentiu quando as pessoas te abandonaram, quando te traíram? Jesus, ele acabou ficando no final do seu ministério. Eu digo que se fosse nos dias de hoje, com o tipo de igreja que a gente está acostumado, né, igreja cristã do século 21, Jesus seria um ministro fracassado. Porque o ministro de sucesso é aquele que começa pequeno e vai crescendo, né, e vai virando multidões. E Jesus, ele começou ao contrário, ele começou com as multidões, e aí de repente começou a diminuir, ficou com 12. Daí dos 12, um ainda trai ele, vende ele, troca ele por moedas de prata. Aí o mais chegado, aquele que era mais amigo dele, que estava assim, que todo o tempo queria apoiar Jesus, queria aprender, queria tomar frente, queria ser o grande líder sobre os outros, nega ele. Que tipo de sentimento houve em Jesus quando Judas o traiu? Quando ele foi trocado por algumas moedas de prata? Quando deram para ele um valor monetário baixo? Hoje tem muita gente que está matando para poder tomar alguma coisa de valor dos outros. E às vezes matam por causa de um celular, por causa de um carro. Com Jesus foi isso que Judas fez. Entregou ele para a morte em troca de alguma coisa financeira, monetária. O que é que você sente quando você
ver uma notícia da televisão de alguém que nem você conhece, que foi morto por um assaltante que quis roubar o carro dele. Não dava nem para comprar um carro com o dinheiro que Judas vendeu Jesus. Que sentimento houve em Cristo? Porque ele sentiu, gente. Pode ter certeza que ele sentiu. E quando Pedro, que é o cara que disse para Jesus que morreria no lugar dele, que ia com ele para a morte, que ia enfrentar, que ia guerrear, que ninguém ia tocar nele. E quando é dada a oportunidade para Pedro de testemunhar que era um discípulo de Jesus, só isso. Fala, olha, você é seguidor dele, você é galileu igual ele, você andava com ele. Fala, não, nem conheço, cara. 3 vezes Pedro disse assim, nem conheço. E ainda esconjurou as pessoas que estavam dizendo que ele era da turma de Jesus. E Jesus o soube. O que é que isso causou no sentimento de Jesus? Quando Jesus ele é levado pelos líderes religiosos que estão ocupando o templo, a casa do pai dele, que são os líderes da adoração, do sacrifício, da instrução do povo, na palavra de Deus, na casa de Deus, e eles se reúnem para julgar Jesus, e eles inventam histórias mentirosas a respeito de Jesus, acusam Jesus de coisas que ele não havia feito, esbofeteiam Jesus, gospem na face dele. O que é que ele sentiu? O que é que Jesus sentiu? Você já foi acusado injustamente? Já intentaram contra o seu posto, o seu cargo, o seu trabalho? Já falaram mal de você? Já mentiram a seu respeito? Já tentaram tirar sua vida? O que Jesus sentiu? Você consegue tentar imaginar isso? Você é seguidor de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Jesus é alguém tão longe, tão distante, que isso não importa? Se fosse com você, com o filho de você, você ia pensar mais nisso? Então, pense nisso. Se Jesus é importante para você, tente entender isso. Porque se fosse com teu filho, você ia se envolver emocionalmente. Você ia ter sentimento em relação a isso. O que é que Jesus sentiu e o que é que você sentiria no lugar dele? Se fosse com você ou se fosse com alguém da sua família. E quando levaram Jesus para as multidões, quando Pilatos apresenta ele para as multidões, lembra que alguns dias antes Jesus estava sendo seguido por milhares de pessoas. E aquelas pessoas que antes estavam seguindo Jesus, agora estavam novamente reunidas. E aí agora Pilatos apresenta Jesus e Barrabás. E como era a festa, como era a Páscoa, era a tradição soltar um preso. E então Jesus é apresentado ao povo e Pilatos pergunta, olha, qual desses é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás, que era um criminoso, um bandido? E naquela eleição, a eleição mais importante que já existiu na face da terra, porque foi a única eleição que Jesus disputou. E na eleição mais importante de todas as que já existiram na face da terra, a escolha democrática foi Barrabás. Nós escolhemos Barrabás. Mais uma vez Jesus agora está sendo rejeitado. Ele tinha sido abandonado, ele tinha sido largado, ele tinha sido traído, ele tinha sido negado. E agora expressamente o povo está votando num bandido e falando, nós não queremos Jesus, nós queremos
que solte Barrabás. Daí Pilatos pergunta: e a este, o que é que vocês querem então que eu faça? E o povo começa a clamar: crucifica-o, mata ele, crucifica ele, mata ele, mata ele. Vocês acham que Jesus sentiu alguma coisa? Houve algum sentimento em Jesus? Qual sentimento houve no coração de Jesus? Então Pilatos entrega Jesus aos seus executores, que vão, o açoitam. E Jesus ele foi açoitado com chicotes que eles eram feitos com tiras de couro, e nas tiras de couro elas eram cravejadas com pedaços de osso do calcanhar do cordeiro, que é o osso mais duro que tem no cordeiro, e pregos, pedaços de metal que eram colocados naquelas 3 tiras, naquele açoite. E Jesus ele foi açoitado ali. E à medida que aquele açoite ele acertava o corpo de Jesus, aqueles metais penetravam na sua carne, e quando eles puxavam de volta, vinha arrancando carne junto. E Jesus estava sem roupa ali. E Jesus ele estava num lugar mais ou menos assim, talvez uma altura como essa. E aqueles soldados romanos o atingiam por trás, e aquelas tiras pegavam todo o seu corpo, não somente nas suas costas, que as tiras vinham, né, para a coxa, para a barriga, para a sua genitália. E quando voltava rasgando tudo. O que é que ele sentiu? O que é que Jesus estava sentindo naquela hora? Não satisfeitos, ainda escarneceram de Jesus, tiraram-lhe as vestes completamente, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos e debocharam dele: você não é o rei dos judeus? E mais uma vez Jesus sangrou. Deram para ele um manto, ridicularizando ele. Finalmente o cravejaram na cruz, pregaram na cruz, escarnecendo dele. O que vocês acham que ele sentiu? Será que Jesus tinha sentimento ou não tinha sentimento? Sabe de uma coisa? Às vezes nós somos crentes e não estamos nem aí. Desde que eu esteja bem, não importa o que Jesus passou, não importa o que Jesus sentiu, desde que eu me beneficie de alguma maneira disso, desde que eu não vá para o inferno. Isso não altera mais nada, só me salva o sacrifício dele, e eu não tenho uma resposta a ser dada em razão disso. E quando Jesus ele estava lá na cruz, o próprio Pai o deixou. O próprio Pai o deixou. Ao ponto de Jesus, quando ele estava recebendo todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, como eu mencionei também na semana passada, Deus o deixou e se fez trevas por 3 horas. E ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus sempre chamou Deus de Pai. É a primeira vez que Jesus não chama Deus de Pai e chama Ele de Deus. Porque naquela hora ele ficou sem o seu Pai. Ele não perdeu Deus, mas o Pai deixou. O que é que Jesus sentiu? O que é que Jesus sentiu? E se fosse com você? Agora deixa eu voltar naquela primeira pergunta. O que é que você anda sentindo? Sabe, aqui Jesus ele sentiu muitas coisas. Sabe a diferença de Jesus com a gente? Porque às vezes existem coisas que acontecem na nossa vida e a gente vai sentir. E talvez você esteja sentindo muitas coisas. Às vezes fizeram mal a você. Às vezes você está triste, aborrecido, magoado com alguém. Quem sabe com o seu cônjuge, quem sabe com os seus pais, quem sabe com um colega de serviço, quem sabe com algum irmão na igreja, não sei com quem.
Mas é natural que as pessoas façam coisas e que nos causem algum tipo de sentimento negativo. O problema é que talvez esse fato não tenha acontecido agora quando você estava vindo para a igreja. Talvez esse fato tenha acontecido já há alguns dias, ou alguns meses, ou alguns anos. Ou seja, então você já não está mais sentindo, você está ressentindo. Porque sentir é na hora que acontece. E Jesus sentiu. Só que Jesus, ele nunca ressentiu. E às vezes você pode estar cheio de mágoa, de amargura, de raiva, de ódio, autocomiseração, está com pena de si mesmo, desejo de vingança, tristeza, angústia. Eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está ressentindo, mas sabe o que o Senhor quer de nós? Ele não pode trabalhar nesse tipo de ambiente. Deus não pode trabalhar nesse tipo de ambiente. Porque lá em Gálatas capítulo 5 fala que a obra da carne é raiva, é ira, divisão, facção, contenda, todo esse tipo de coisa. E quem atua nisso aí, na obra da carne, na nossa carne, são as trevas. Mas o fruto do Espírito é mansidão, é bondade, é amor, é longanimidade, benignidade, domínio próprio, coisas semelhantes a essas. O que você está sentindo? Saiba de uma coisa assim, o Senhor, ele quer mudar o sentimento. Se ele não mudar o sentimento, se nós não deixarmos ele mudar o sentimento, ele não pode fazer nada em nós. Não tem como. Não tem como. E o sentimento que ele quer que eu e você tenhamos é o mesmo que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que houve então, enfim, em Cristo Jesus? Volta lá para o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Sabe qual é o sentimento que houve em Cristo? Se esvaziou. Não ressentiu. Na hora que ele estava sentindo a maior dor, quando ele estava lá pregado na cruz, ele olha para os seus executores e ele não deseja que eles vão para o inferno. Não manda descer um raio do céu e queimar aqueles caras, não chama os anjos para derrotar todo mundo ali, para acabar com a humanidade. Se sou eu já tinha acabado com todo mundo. E se é você também. Se eu sou o pai que está lá em cima, também já tinha acabado. Eu explodia a terra, eu não mandava fogo só naquele lugar, eu explodia a terra logo. Porque nós temos esse tipo de coração duro. Sabe, mas Jesus, ele tem sentimento. E o sentimento que dominou Jesus foi um sentimento de humildade. Por quê? Por que que Jesus teve o sentimento de humildade? Porque ele tinha um propósito. Porque ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Ele precisava cumprir um projeto de Deus, de vir ao mundo, de passar por todas as coisas que ele passou, ir até a cruz, morrer na cruz e ressuscitar para que nos abrisse o caminho da ressurreição. Derramar o seu sangue na cruz para que perdoasse os nossos pecados e ressuscitasse para que nós também pudéssemos ressuscitar e termos uma vida eterna. Jesus, ele sabia disso, ele tinha um propósito. Então os sentimentos que causaram nele foram sentimentos para paralisar o propósito de Deus. E saiba de uma coisa, se Jesus, ele padeceu todas essas coisas, ele também nos garantiu o seguinte, não falou que a nossa vida seria uma bênção, que a gente não ia ter problema na terra, que a gente ia prosperar, que a gente ia crescer, que tudo ia dar muito bem. Pode até fazer isso. Mas uma coisa ele nos prometeu a todos nós,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não sei assim que tipo de sentimento está te envolvendo. Só que eu e você somos chamados para darmos continuidade na obra dele. Sabe por que a igreja hoje não vive aquilo que a igreja original vivia? Porque o sentimento é outro. O que a igreja original do primeiro século queria? Queria pegar o evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem do reino, e propagar isso para o mundo inteiro, para que todas as pessoas no mundo inteiro fossem salvas. E para isso, o que é que eles fizeram? Se esvaziaram de si mesmos, abriram mão das suas coisas, dos seus negócios. Primeira coisa, que a igreja de Jerusalém, eles já foram logo e venderam seus bens, suas propriedades, todas essas coisas. Abriram mão de tudo, logo assim de cara. Quem tinha casa, vendia casa. Quem tinha fazenda, vendia fazenda. Quem tinha joia, vendia joia. E eles pegavam tudo aquilo e juntaram e fizeram uma grande comunidade. Ninguém teve falta de coisa alguma. Ninguém ficou passando necessidade ou fome. Tinha o suficiente para todo mundo. Resolveram fazer uma administração, né, onde todo mundo estivesse assistido e não sobrava e não faltava para ninguém. Todo mundo tinha. Porque eles inverteram seus valores. Falaram, não, aquilo que a gente dava valor antes não tem mais valor. E aí eles começaram a ir embora da sua nação, da sua terra, de Jerusalém, porque Jesus falou assim para os discípulos e falou para os seus seguidores, aqueles poucos que ainda restaram, falou, olha, permanecem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder que vem do céu, e depois vocês vão se espalhar. Primeiramente vocês vão pregar em Jerusalém, depois pela Judeia, depois pela Samaria e depois pelo resto do mundo todo. E eles obedeceram. Então abriram mão das suas vidas e foram pregar. Agora, quando eles saíram para pregar, o que aconteceu com eles? Foram perseguidos do mesmo jeitinho que Jesus foi perseguido. Sofreram as mesmas coisas que Jesus sofreu. E a maior parte deles morreu do mesmo jeito que Jesus morreu. Muitos foram crucificados. À exceção de João, o único que não morreu martirizado. Mas ele não morreu martirizado não é porque não tentaram martirizar. É porque tentaram e ele não morria. Segundo a tradição, colocaram João num tonel de óleo quente e ele não fritou. Não virou pastel nem coxinha. Igual Daniel, Deus o poupou. Igual os amigos de Daniel, na fornalha ardente, Deus os poupou. Não deu certo no tonel, jogaram João num precipício. Jogaram lá do alto da montanha num precipício. Falaram, agora não vai ter jeito, vai chegar lá embaixo, vai se esborrachar. Daí jogaram lá embaixo e ficaram olhando assim para ver os cacos dele, braço, perna, cada um pedaço para cada lado. Daí ele só levanta, dá uma... Aí desistiram, né? Então não tem como matar esse cara, não dá para matar. Todos os outros morreram martirizados. João não morreu, Deus falou, não, ninguém vai matar esse cara não. Quem vai tirar a vida dele sou eu. Por quê? Porque eles entenderam, tiveram o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, entenderam que há um propósito na nossa existência. E se eu não colocar isso dentro do meu sentimento, eu não vou cumprir coisa nenhuma. Ou eu sinto isso, ou eu não vou sair do meu lugar, eu vou ficar só de picuinha. Agora, o que acontece hoje? Eu não sei se é o seu caso. Pode até ser. Mas hoje é dia de mudar o sentimento. Sabe o que acontece muito com as pessoas? Não pode passar alguém e não cumprimentar que já faz beicinho. Já fica de sentimento. Ninguém fica com depressão de um dia para o outro. A depressão ela vai sendo o resultado do acúmulo de sentimentos e ressentimentos e mágoa, feridas. E hoje nós vivemos uma geração que está doente nos sentimentos. Todo tipo de sentimento ruim.
uma geração ressentida. Filhos magoados com os pais, pais magoados com os filhos. Marido e mulher que, em vez de se amarem, se odeiam, estão se tolerando, estão se suportando. Porque é uma geração egoísta. É uma geração egoísta, que cada um pensa em si. Cada um pensa em si. Até para buscar Deus, cada um pensa em si. É eu, Deus tem que vir para mim, Deus tem que me usar, Deus tem que fazer comigo. É através de mim. Sentimento errado. Sabe por que Jesus não faz? Porque não tem jeito de ele operar dentro de um ambiente onde o sentimento não seja o mesmo dele. Então o que eu entendo é que o Senhor está querendo mudar o sentimento. Não é uma sugestão, não é uma recomendação, é um mandamento. A Bíblia está dizendo assim, olha, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E para você ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, você vai ter que fazer as mesmas coisas. O que é que Jesus fez? Ele se esvaziou, ele abriu mão. Então, para você sentir o que ele sentiu, para você se humilhar como ele se humilhou, para cumprir um propósito como ele cumpriu, você vai ter que abrir mão. Então, para de meninice. Para de ser dodói. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de achar ruim. Para de olhar torto. Para de fazer beicinho. Para. Não vai te levar nada a isso. Porque sentimento não vem dele. Vocês acham que o Espírito Santo é que coloca esse tipo de coisa no coração das pessoas? Entortar o nariz, torcer a boca? Não, isso não é do Espírito Santo. Jesus, ele quer fazer alguma coisa com o povo dele, com a igreja dele. Hoje as pessoas são intolerantes, elas não podem ser cutucadas. Não podem, ninguém pode pisar no calo. Jesus não pisaram no calo dele. Jesus mataram ele. E ele não perdeu a humildade nunca. Ele não perdeu o sentimento que ele tinha, o propósito dele nunca. E o que eu acredito que o Senhor quer fazer, mas ele só pode fazer na medida que nós permitimos, é mudar o nosso sentimento. É mudar o nosso sentimento. Então quero te perguntar de novo, como é que está o teu sentimento? O que é que você anda sentindo? Se você tem ressentimento, se você tem mágoa, se você tem amargura, se você tem alguém que você não tenha perdoado, se tem alguém que você tenha raiva, se tem alguém que você deseje mal, todo tipo de coisa dessa natureza, se você tem orgulho, se você tem soberba, se você tem vaidade, Ele quer tirar tudo isso de você. Ele quer tirar isso tudo de você. Só que tem uma coisa, o Espírito Santo, ele é gentil. Ele não força a situação, ele não força a barra. Ele não chega em você e ele entra em você e pega e arranca assim, queira você ou não. Ele faz na medida que você permite. Gente, se eu pudesse, eu entrava em você, quebrava a sua cabeça, arrebentava o seu coração, porque o meu sentimento é ruim. Mas dele não. Dele é bom. Dele é bom. Sabe, ele olha pra gente e ele não nos julga. Porque nós olhamos para as pessoas e se elas não estão no nosso padrão, se não estão do jeito que a gente acha, a gente julga elas. E a gente já condena logo. A gente já amaldiçoa. Já diz um monte de coisa. Ele não, ele olha pra gente. Ele fala assim, olha, o preço foi muito alto. Então eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão, porque o preço que Jesus pagou foi muito alto. O preço pago na cruz foi muito alto, foi muito alto. Foi muito alto. Então eu queria te dar hoje uma oportunidade para você apresentar os seus sentimentos ao Senhor.
Mas primeiro eu quero que você olhe para dentro de você. O que você está sentindo? O que você anda sentindo? O que fizeram com você e que deixou marcas em você? Será que o que fizeram em você, ou fizeram contra você, foi maior do que aquilo que Jesus fez por você? Você precisa ter marcas. Mas quem tem que influenciar os seus sentimentos não são as pessoas, o que elas fizeram. O seu sentimento tem que ser marcado por aquilo que Jesus fez por você. E quando você se deixa marcar por aquilo que Ele fez, sabe o que você vai sentir? Gratidão. Gratidão. Você vai saber assim, Ele sabe quem eu sou. E sabendo quem eu sou, Ele pagou o preço pela minha vida. As pessoas podem até não saber quem eu sou, podem até não me dar valor, as pessoas podem me desvalorizar completamente, me detestar, me odiar, mas o Criador dos céus e da terra me amou. O dono do mundo me deseja tanto, que Ele deu a vida por mim. Quem é que está marcando seus sentimentos? Você está vivendo sentimentos por causa das circunstâncias da sua vida, por causa das pessoas, ou por causa daquilo que Jesus fez por você? E se você vai viver os sentimentos que Jesus promove, você vai se humilhar, sabendo assim, eu não passo de pecador, mas fui objeto do amor do Senhor e da salvação do Senhor. Se você não tem liberado perdão para alguém, se tem alguém que você não perdoou, a Bíblia diz assim, que Deus vai te perdoar na mesma medida que você perdoar os outros. Se tem alguém que você disse assim, olha, eu perdoo, mas que fique longe de mim, eu não quero mais contato, Deus vai te perdoar do mesmo jeito, vai falar, eu te perdoo, mas também fique longe de mim, não quero mais contato. É reciprocidade. Você se importa com as pessoas que estão ao seu redor? Você se importa com as pessoas que trabalham no seu ambiente de trabalho? Você se importa com as pessoas que você passa por elas na rua? Sabe quem são essas pessoas? São as pessoas por quem Jesus morreu na cruz. Ele se humilhou por causa delas. Então Jesus, Ele valoriza elas, sabe a importância que elas têm. Então eu preciso saber também o mesmo valor que elas têm. Eu tenho que pensar como Jesus, eu tenho que sentir como Jesus. Eu tenho que sentir como Jesus. Então eu queria que você olhasse um pouquinho para dentro de você agora. Investigasse os seus sentimentos. Tem mágoa aí? Tem falta de perdão? Tem angústia? Tem tristeza? Tem ressentimento? Tem ira? Tem ódio? Tem revolta? Tem indignação? O que tem aí dentro? O que fizeram contra você? O que tem aí dentro? Olha para dentro de você um pouco. Olha para os teus sentimentos agora. Pensa um pouco nos teus sentimentos. E veja se os seus sentimentos são iguais aos sentimentos de Jesus. Compara o teu sentimento com o sentimento de Jesus. Veja se são iguais. E se eles não são iguais, e se você quer sentir como Jesus, eu quero que você, aí onde você está, que você fique em pé. E você comece a dizer isso para Ele. Só se você estiver disposto assim a ser tocado e a ser mudado. Se você quer abrir mão dos seus sentimentos e fazer diferente, você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado a fazer.
Se você não consegue perdoar, não fique em pé. Porque você precisa dizer, eu vou perdoar. Decisão. Se você não consegue deixar de ter mágoa, não fique em pé. Acende a luz do corredor aqui. Enquanto nós adoramos aqui, enquanto nós louvamos, tenha você uma conversa com Ele. Exponha seus sentimentos para Ele. Diz para Ele. Diz para Ele da tua tristeza. Diz para Ele da tua tristeza. Se te amaldiçoaram, se abusaram de você, quem sabe você tenha sido vítima de abuso, de violência sexual. O que é que isso te marcou? Qual o sentimento que há nisso aí? Diz para Ele. Diz para Jesus. O que é que você sente pelo abusador? Qual o seu sentimento em relação ao abusador? Jesus olhou para aqueles que estavam o matando. Ele falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus estava falando sim para Deus? Pai, eu não quero que eles vão para o inferno. Eu quero que eles vão para o céu. Eles estão me matando aqui. Estão escarnecendo de mim. Mas Pai, eu não quero que eles vão para o inferno. Eu quero que eles vão para o céu. Eu quero que eles morem comigo lá no céu. Eu quero lá no céu poder recebê-los de braços abertos. Vem pessoas agora na sua mente. O que você está sentindo em relação a essas pessoas? Deixa o Espírito Santo trocar esse sentimento agora. Começa a confessar para Ele. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então esses sentimentos errados, eles precisam sair. Mas eles só vão sair se você confessar. Se você declarar: Senhor, eu sou pecador. Eu não vou te chamar para frente porque todo mundo ficou em pé. Então não vai ter espaço para todo mundo aqui na frente. Não vai ter lugar para todo mundo aqui na frente. Mas eu quero que aí no seu lugar, aí onde você está, eu quero que você exponha agora o seu sentimento. Agora, se em todo caso a expressão está me dizendo assim, se você sentir necessidade de sair do seu lugar para vir até a frente, você pode vir. Vem entregar os seus sentimentos para Ele. Mas precisa fazer alguma coisa entre você e Ele. Não vai ser na imposição das mãos que o sentimento vai sair. É você que vai tirar isso. É você que vai pedir para que Ele substitua o sentimento ruim pelo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então coloque agora, exponha seus sentimentos. Exponha seus sentimentos, exponha seus sentimentos enquanto nós louvamos. Se você sentir necessidade, pode vir. Mas mesmo que você não venha, faça isso no lugar onde você está. Mas faça de verdade, abra mão. Não seja frio, não seja insensível uma hora dessa.